Jesus enfatizando: eu já não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. Isso para mim é muito precioso e é uma chave quando a gente descobre que o reino é de fato feito por amigos. Por que eu estou dizendo isso logo de início? Porque enquanto nós alimentamos separações, divisões, correntes, diferenças, nós estamos indo contra aquilo que Jesus viveu. Quando nos fundimos, quando nos unimos para trocar experiências, para compartilharmos aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, Deus se manifesta de um jeito especial. Estou dizendo isso porque estou aqui diante de amigos. Pastor Silas Barbosa, um amigo, tive a oportunidade de crescer com o Clebinho e a Ellen, não é, Jane? Na primeira igreja, fazendo o aviãozinho com o boletim da igreja e jogando lá da galeria depois do culto. Os diáconos nos amavam. Estou aqui diante de um amigo, pastor Ricardo, toda a família, pastor Valdemar, toda a família, Soninha, amiga, companheira, Rogério, há tanto tempo caminhando juntos. Enfim, o tempo vai passando e nós vamos prevalecendo como igreja, porque a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus Cristo. E quando o Valdemar me ligou e eu, de alguma forma, tentei aceitar o convite, era para ter estado aqui no início do ano, nos 12 cestos cheios, né? Infelizmente eu não pude estar, mas fiquei feliz em poder, essa data, dar certo de estarmos juntos. E desde então, a partir das conversas que tive com o Valdemar, procurei buscar no Senhor e falei para ele: eu quero estar sensível, assim como o ministro liderando a gente agora mencionou, o que o Senhor tem para nós nessa noite. Então eu estou aqui para tentar de alguma forma compartilhar o que Deus está falando ao meu coração, ao coração da Camila. Peço licença a vocês, eu e a Camila a gente trabalha junto já desde o início do nosso ministério, do meu ministério. Quando nós nos conhecemos, eu já era licenciado, trabalhando aqui na 9ª igreja, no Parigô de Souza, e desde então o nosso ministério se fundiu, e esta semana, próxima semana, o presidente do presbitério, o reverendo Ricardo Bruder, deu início às atividades de avaliação através da comissão de exame de candidatos, e a Camila é uma licenciada e agora em processo de ordenação, e com a graça de Deus, nos próximos dias, ela também será ordenada ao ministério, e para ter... Amém, aleluia. E na realidade ela vai receber esta formalidade, esse título, mas na prática, desde que nos conhecemos, trabalhamos juntos, louvado seja Deus. Então eu peço licença aos irmãos, na medida em que ela pedir a palavra aqui, ela me interromper, eu dou essa liberdade, vocês não achem estranho, porque nós trabalhamos juntos, e se de repente eu compartilhar uma experiência, ela puder enriquecer, ela vai fazer isso também na liberdade do Senhor. Fala, Soninha. Dia 29, daqui 2 semanas, sábado... Não, no final de março. São 8 ordenandos, com a graça de Deus, e alguns licenciados, enfim. Dia 29, lá no Espaço Esperança, é um sábado, se Deus assim permitir, queremos estar lá celebrando a ordenação da Camila e dos demais irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 80. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo 80. O título que quero dar para esta reunião de hoje é o poder do propósito. O poder do propósito. E o texto bíblico diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Nós estamos falando aqui de Lucas, de João Batista. Lucas, neste primeiro capítulo, está falando a respeito deste profeta que fez como que uma junção. Foi o último profeta que exerceu seu ministério de forma muito semelhante aos profetas do Antigo Testamento. E ele mesmo deu início, inaugurou o ministério de Jesus, batizando, e ali no batismo que João Batista ministrou na vida de Jesus, ali começa de fato o ministério de Jesus, quando a pomba
desce do céu, o Espírito Santo sela aquele momento, e ali então inicia o ministério de Jesus. Então João Batista, ele abre o caminho, e ele mesmo foi o precursor, e ele pregou isso, para que Jesus pudesse vir e inaugurar uma nova era profética, mas ao mesmo tempo sacerdotal, serviu, e como homem ele viveu de maneira inspiradora. Só que este versículo reflete um pouco a respeito da vida do pequeno João Batista. Um menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Muito bem, o poder do propósito. Nós estamos, acho que não está indo, vamos tentar de novo. Está ligado? Quem sabe se desconectar e conectar de novo ali o pendrivezinho, ele volta a funcionar. Foi? Nós estamos diante de pessoas que, a meu ver, se dispuseram a estar aqui nessas noites, pastores, irmãos, para falar um pouco a respeito de células e liderança de células. É isso? Nós estamos vivendo em células, a primeira igreja, já há algum tempo. Na verdade, já são 21 anos. E eu era menino quando o pastor Matias chegou para a primeira igreja. Isso foi em meados de 97, 98. E eu fiz os primeiros cursos de reciclagem, trazendo uma nova visão. E participei das células protótipos, e depois, quando eu fui para o seminário, eu já tinha 19 para 20 anos, eu era líder de jovens da igreja, e nós tentamos, de todas as formas, implementar as células na medida em que o conselho nos orientava. Precisávamos, então, vivenciar um novo tempo na vida da igreja, que era células heterogêneas, ou seja, células que eram pequenas comunidades. Então, cada célula precisava ser um retrato da igreja. Todas as faixas etárias e diversas regiões da cidade, em cada casa uma igreja, cada membro um ministro, e o princípio básico da vida em células é o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos são chamados para trabalhar. É por isso que é tão desafiador viver neste modelo de pequeno grupo, ser ativado, ser provocado. Muita gente no século 21 vive vidas corridas, chega às 6, 7 horas, vão para os seus apartamentos com churrasqueira na sacada, com piscina no fundo, ou às vezes o clube, ou às vezes uma confraternização. A vida está corrida, pessoas que trabalham até 8 horas da noite, ou seja, não é tão simples abrir a casa e semanalmente ou periodicamente se reunir com um grupo de pessoas. E nós estávamos vendo isso lá naquela ocasião, e quando o conselho então nos orientou que éramos para interromper o trabalho com jovens, células de jovens, porque os jovens precisariam estar distribuídos nas células da igreja. Foi um momento bastante inovador, desafiador, mas com o tempo nós tentamos de todo jeito, células de jovens antes do culto, depois do culto, durante a semana, tentamos de tudo quanto é jeito e não deu certo. Então o conselho decidiu, então nós vamos fazer aquilo que está no coração do conselho, que são células heterogêneas e todas as faixas etárias juntas. Foi muito interessante, a igreja viveu assim durante muito tempo. Porém, nos últimos anos, nós estamos diante de uma juventude muito questionadora, uma juventude que não consegue viver a fé de seus pais, nem tampouco a igreja de seus pais. Se a nova geração não tiver propósito, eles não abraçam. Eu estou dizendo isso porque no fim de semana passado, Camila e eu e cerca de 50 pessoas da nossa igreja fomos a São Paulo, num evento que eu nunca ouvi falar na história do cristianismo. 3 estádios lotados, simultâneos, 2 em São Paulo e um em Brasília, com jovens e adolescentes cristãos. Sem chamada na internet, sem propaganda, sem divulgação de programação, sem envolvimento político, sem apelo financeiro, apenas juntar com a chamada do título do evento, que era Descend, que quer dizer o envio.
Cerca de 120 mil pessoas e a faixa etária, de acordo com as inscrições, foi de 24 anos. Ou seja, estamos diante de uma nova geração faminta, querendo ser enviada. Só que, para que o envio aconteça, precisa de uma base e precisa de um alvo. A base é a família, a base é a igreja local, e o alvo é aquilo que Deus vai colocar no coração deste indivíduo, seja ele um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso. Por isso que antes de falar de célula ou de estratégias, e nós podemos voltar em outras ocasiões, podemos fazer seminário, podemos compartilhar, que a gente sabe muito o que não dá certo. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma cartilha, ó, isso não dá certo, com certeza. No entanto, eu quero compartilhar aquilo que está antes da célula, que é o propósito. Vocês, então, precisam responder essa pergunta: por que sou líder? Ah, que bom que não é para mim, porque eu não sou líder. Porém, eu te digo uma coisa, se você veio aqui hoje, Deus te trouxe, porque Ele tem algo para ativar no teu coração, que somente o Espírito Santo pode fazer. Mas algo que é muito claro para todo cristão: com a mesma mão que Deus nos tira das trevas, Ele nos coloca num caminho missionário. Não existe nenhuma base bíblica para pessoas que são tiradas das trevas e agora fica aqui quietinho, não ore, não leia, não jejue, não pregue, não evangelize, fique aqui, somente venha aos domingos na sinagoga. Não há nenhuma indicação bíblica, não há nenhuma orientação nesse sentido. Pelo contrário, quando a igreja de fato começou, em Atos 2, o que aconteceu foi o enchimento do Espírito Santo, quando eles estavam juntos, orando e lendo a Bíblia. Partindo o pão, vivendo a comunhão, vivendo aquilo que de fato Jesus queria que eles vivessem. Então, não diga não sou líder. Talvez você não esteja liderando algo hoje, mas na sociedade, como cristão, nós somos líderes sim. E não há nada mais triste, inútil, do que ver um cristão completamente apático, apagado, porque se nós somos sal da terra e luz do mundo, se a gente não der gosto e não for uma luz que brilha para a glória ser de Jesus, nós estamos fazendo com que Cristo seja envergonhado, e o cristianismo em nós está sendo então enfraquecido. Então sim, você é um líder. Deus tirou das trevas para você liderar pessoas. O mais velho lidera o mais novo, o mais experiente capacita o menos experiente, o mais maduro capacita o menos maduro. É assim, a caminhada é simples assim. A pergunta então, qual é o propósito de Deus para você? Porque não há nada mais inútil do que você fazer com excelência aquilo que Deus não te pediu para fazer. Qual é o teu propósito? Por que você está aqui hoje? Por que você então quer ouvir falar de célula? Por que você quer falar sobre grupos de crescimento, pequeno grupo, seja qual for o nome adotado, o princípio é o mesmo. É ficar junto, ler a Bíblia, orar, jejuar, partilhar das lutas, louvar o Senhor, adorar, ser profeta um na vida do outro, e assim por diante. O princípio é o mesmo. Este autor, Lewis Carroll, escreveu um clássico chamado Alice no País das Maravilhas. E quando Alice está ali, perdida, sem saber para onde ia, de repente um gatão misterioso aparece com voz misteriosa e pergunta: para onde você está indo? E ela diz assim: eu não sei para onde ir, para onde devo ir? E aquele gatão misterioso, ele diz isso: se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe o que fazer, você não sabe qual passo dar. Eu saí de casa 1 hora antes de chegar aqui na igreja, porque eu tinha que deixar minha filha na casa de uma amiguinha, festa do pijama, 8 anos de idade, 9. Tive que deixar o Daniel na igreja, porque está tendo lá o encontro da recepção dos jovens, treinamento, capacitação, e viemos para cá, e cada um lugar diferente. Mas quando eu saí de casa, eu sabia exatamente que eu deveria vir aqui. Então eu fui para um lugar porque eu precisava ir, fui para outro lugar porque eu também precisava ir, mas eu vim aqui porque eu sabia onde eu queria chegar. E sabia que eu precisava sair mais cedo. Se eu não tivesse para onde ir, eu ia sair e falar assim: minha filha, para onde eu tenho que te levar? Ah, não sei, papai. Então qualquer lugar serve. Ou então, não vai para lugar nenhum, fica em casa que é melhor. Certo? E nisso, penso então que esta frase pode explicar: sem propósito não temos visão.
como é que você vai enxergar uma coisa que você não está sequer imaginando a finalidade daquilo? O que você está fazendo nisso? E sem visão não tem resultado, porque você fica inerte, você fica, às vezes, atirando para tudo que é lado. Então, nós temos de ter foco. Todo cristão tem que ter foco. A Etiópia precisa de Cristo, Quênia precisa, Mianmar, Indonésia, China, Europa, Estados Unidos, em todos os lugares precisa que Jesus Cristo seja anunciado. Mas o teu trabalho também, a tua família também, o teu casamento, a tua casa, os teus vizinhos precisam também. Então, sim, temos um propósito. Precisamos, então, refinar. O que eu vou fazer? Qual é a especificidade? Porque, às vezes, fica muito amplo. Eu tenho que falar de Jesus para a minha família inteira. Não, eu tenho que converter os meus filhos, tenho que converter meus avós, tenho que converter meus vizinhos. Também fica muito amplo. Nós temos que ter precisão, foco. Existe lá, o alvo, ele é grande, mas para você ser preciso, você tem que ter muita coragem, ousadia e estratégia. Então, eu fico pensando que se o menino crescia e se fortalecia, e depois ele viveu nos desertos, o que isso tem a ver com o propósito? Filho de Isabel e Zacarias, familiares de Jesus, certo? O nascimento de João Batista foi predito tanto quanto de Jesus. Pregou e batizou tanto quanto Jesus. No entanto, ele foi lançado na prisão por causa de um capricho de uma adolescente que estava dançando, e a sua mãe odiava este homem porque ele era um profeta, e ele profetizava contra a imoralidade de algumas pessoas, e a mãe desta adolescente, que era então a esposa de Herodes, então resolveram pedir a cabeça do profeta numa bandeja. E Herodes, mesmo respeitando, reconhecendo o ministério de João Batista, ele decidiu lançar na prisão e pedir que sua cabeça fosse, então, cortada. Para a visão de muitos, um perdedor, um loser, um ministério totalmente irrelevante, tempo perdido. A história vai registrar a vergonha de João Batista. Eu te pergunto, será? Será? Vejamos que em tudo na nossa vida, nós só temos essas duas possibilidades: resultados ou desculpas. Pergunta para um pré-vestibulando: está se preparando? Ah, não, hoje estou muito cansado. Pergunta para alguém que está na faculdade: e aí, já está pronto para sair da faculdade? Tá? Quais são os seus resultados? Ah, está difícil as matérias. E, aliás, eu acho que é mais difícil sair da faculdade do que entrar. Quem está na faculdade sabe o que eu estou dizendo. Eu consegui me formar em administração de empresas na UEL 9 anos depois de ter entrado. Foram 9 maravilhosos, e nesse período teve um curso de teologia antes, que me deu um novo propósito. Quando eu voltei para terminar a administração, os meus olhos eram totalmente outros. Eu entendi o propósito da administração por ter entendido o propósito da teologia. E na vida é assim: se o casamento vai bem, a gente apresenta os resultados. Ou então a gente dá as desculpas. Não, meu marido, pastor, não tem jeito, não vem comigo para a igreja. Ou então o marido fala: minha esposa muito indiferente, muito brava, não consegue ter paciência para orar e ler a Bíblia. E os filhos não amam Jesus, não estão na igreja. De alguma forma você vai apresentar suas justificativas, e na vida é assim. Quando a gente tem resultado, a gente põe no Instagram. Quando a gente não tem resultado, além de não colocar no Instagram, evidentemente, porque Instagram e redes sociais é um ambiente de coisa bonita, de imagens e de fotos e de ângulos e de selfies, não é? De promoção de coisas boas. Você não vê uma pessoa lá, se bem que tem, né, os perfis melancólicos, mas 99% das publicações, das postagens tem a ver com coisas boas. As desculpas, as justificativas, a gente apresenta na intimidade quando a gente quer explicar por que algumas coisas não deram certo. Por que a igreja não deu certo? Por que Londrina não deu certo? Por que o governo não deu certo? A gente apresenta resultados ou desculpas, e cada um tem o seu ponto de vista e a sua forma de ver. Quero começar com esta palavra, progresso, porque todo mundo quer. Sim ou não? Quer progredir no casamento? Sim.
Quer progredir na gravidez? Sim. Quer progredir no treinamento? Sim. Quer começar um pequeno grupo em casa? Você quer ter progresso? Lógico que você quer ter progresso. Todos queremos. João Batista dizia que estava crescendo e se fortalecendo em espírito. Então vamos lá. Olha essa frase. Somos movidos por nossos sonhos ou levados, empurrados pelas nossas paixões. E eu tenho aprendido que todo momento de aprendizagem, de ensino, precisa ser mútuo. Então, eu sou, neste momento, aquele que está falando, você está ouvindo, mas nós dois estamos aprendendo, certo? Eu e você. Nós somos ambos aprendentes. Mas eu preciso que você participe comigo. Então, vamos lá. Diga para mim quais são os sonhos que movem uma pessoa. Me ajudem. Sonhos que movem uma pessoa. Carreira. Tudo bom? Fala. Estabilidade financeira. Amor. Hã? Adquirir um imóvel. Bens. O que mais? Quais sonhos que nos movem? Filhos. Filhos são sonhos que nos movem. O meu acabou de chegar, maior do que eu. É um sonho que ficou bem grandão. O que mais? Nós somos movidos por sonhos. Sonhos de que o nosso pequeno grupo frutifique. Seja um ambiente de amizade, um ambiente de intimidade, um ambiente de relacionamentos profundos, um ambiente de alegria, um ambiente que proporcione realmente boas experiências para todos aqueles que estiverem ali. 5 pessoas, 3 pessoas, 15 pessoas. Todos querem ser movidos por sonhos. No entanto, por vezes nós somos levados, empurrados por paixões. Quais são as paixões que nos empurram? Sejam francos. Ai, ninguém tem paixão, aquela coisa assim que perde a cabeça de querer comprar quando não pode. Ambição, olhar quando não é para olhar, ou seja, né, para os mais novos, jovens, olhar depois que ela passa, né? Ou alguém que é casado e trocar e-mails, WhatsApp com uma secretária, uma colega de trabalho, a pornografia que está ali na ponta do computador, no celular, o WhatsApp que vem o tempo todo e a gente gasta o tempo ali com aquela paixão de se comunicar com todo mundo sem se comunicar com quem está perto. Somos movidos por paixões quando você precisa priorizar certas coisas, mas você continua gastando naquilo que não é prioridade. E aí, quando nós invertemos e gastamos toda a nossa energia, ou a principal energia naquilo que é secundário, falta energia para aquilo que é prioritário. E aí a gente não consegue ter equilíbrio, a nossa vida desestabiliza, descalibra. E você que sabe dirigir, você que gosta, dirigir com um pneu descalibrado é ruim, puxa a direção. E aí você é levado por paixões, ao invés de ser motivado pelos sonhos que Deus coloca no coração. E lá no fundo, todo mundo está em busca da mesma coisa, felicidade, friozinho na barriga. Todo mundo quer ser feliz. Pergunta para uma criancinha que está tomando o pirulito da mão do amiguinho, ela quer ser feliz. Pergunta para um senhor que quer ter privilégio para entrar na fila e não precisar gastar tempo, ele também quer ser feliz. Pergunta para uma mãe, o que ela quer com seus filhos? Ser feliz. Pergunta para um profissional, para um pastor, para um seminarista, para um jovem, um adolescente, um vestibulando, um universitário, alguém que já está no mercado de trabalho. Todos estamos atrás de felicidade, vamos ser francos. Então, o que traz felicidade para nós? O processo. E é o que ninguém gosta, é o que ninguém quer. O texto diz que ele crescia e se fortalecia, é o que todo mundo quer, crescer e se fortalecer. Todo mundo quer progredir, todo mundo quer progresso, todo mundo quer ser feliz. Mas ele precisou ir para o deserto. E lá no deserto, de acordo com Mateus 3, 4 e 6, João usava vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. Está aí os meninos do louvor, todos muito bem vestidos. Próximo culto de domingo, vocês podem usar essa roupa. A alimentação eram gafanhotos e mel silvestre.
Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, confessando seus pecados. Imagina a cena, deserto, sem banho, com roupa esquisita, comendo gafanhoto, mel silvestre, escovendo dente com, sabe Deus com o quê? E as pessoas indo lá para confessar pecado. Que ministério maravilhoso. Mas ele precisava do deserto. Ele viveu nos desertos, ele ficou anos a fio no deserto. E o que acontece no deserto? Quem gosta do deserto? Ninguém gosta do deserto. A gente faz aquela oração, Senhor, este irmão que está no deserto, a gente chora, Senhor, sou eu estou no deserto. O que acontece com a gente quando a gente está no deserto? No deserto do casamento, no deserto do relacionamento com o filho, deserto financeiro, deserto de esfriamento espiritual, deserto de perder o foco. Falta paciência. Não conseguimos ser mansos com mais ninguém. Porque a vida está descalibrada, tudo te tira do lugar. Porque você não tem foco, você perdeu o eixo, está no deserto, você está desequilibrado. Tristeza, vergonha, aí a gente se frustra, a gente se esconde. Se as redes sociais é o impulsionamento das coisas boas, o deserto é a exclusão. É o esconderijo. Aliás, olha que coisa interessante que acontece na vida de Elias. Ele foi para o deserto, todo mundo conhece essa história. Ele foi para a caverna, depois de ter enfrentado soldados violentos que poderiam matá-lo a qualquer momento. E aí ele vai para a caverna e fala assim, ai, quero morrer. Mas por que não ficou lá na guerra? Era só ficar lá e esperar que uma espada atravessasse sua cabeça e seu pescoço. Não vai para a caverna para quê? Deserto, chorar, vergonha, desânimo, chorar para Deus. Lá no fundo, a gente quer interromper a dor, mas a gente não tem paciência no processo, porque é no processo que a gente está sendo vasculhado por dentro, uma pedra de ouro sendo trabalhada, um cristal sendo moldado. É lá no deserto que a gente sente dor, que a gente sente a dor do crescimento. Crescer dói. Esse menino vive reclamando de dor no joelho, está crescendo, crescer dói. Amadurecer é ruim às vezes, traz desconforto, porque a gente tem que fazer coisas que antes a gente não fazia, se preocupar com coisas que a gente não se preocupava antes, ter responsabilidades que antes não tinha. E aí a gente fica com raiva, com medo, fica ansioso, e não dorme, fica preocupado, porque está no deserto e a gente não tem paciência no processo. Todo mundo quer ser feliz no casamento, casa para ser feliz, mas há um processo, e eu vou te dizer, para a tua alegria, o processo não acaba. Quando você vence uma etapa, vem outra. Quando você vence o primeiro, o segundo ano de casamento, daí vem a gravidez, é outro deserto, é outro processo, é outro momento de ensinamento. Aí depois o filho nasce, aí você tem que lidar com cocô e vômito, é outro processo. Aí depois você sonha ter outro filho, depois você sonha trocar o carro, a casa, aí você sonha e trazer as pessoas para dentro de casa para fazer um pequeno grupo, processo. E o casamento vai sendo aperfeiçoado, o relacionamento com os filhos. Hoje ele tem 10, amanhã ele tem 15, processo. Não tem jeito, é processo de aprendizagem. Quem um dia amanheceu, hoje eu estou pronto, meu filho já pode sair dos 5 para os 18 anos, eu estou pronto para ser pai de um maior de idade. Não é assim. 5, 6, 7, 8, até 18. Processo. E não acaba. Não está na Bíblia, nem nas institutas de Calvino, mas poderia estar, um versículo que eu criei. Aceita que dói menos. E com alegria, porque está tudo bem, não é só você, não é só eu, somos todos. E foi com João Batista, e foi com Jesus. O terceiro dia precisou da cruz. Antes da cruz precisou de choro de sangue. Antes precisou de abandono, processo. Jesus também vivenciou o processo de ser deixado pelos seus amigos, ser negado pelo cara mais próximo, ser traído por alguém que dali um pouco tirou sua própria vida. Gente, processo inclusive na vida de Jesus. Por que eu e você só ficamos felizes com o progresso? Por isso que nós precisamos de propósito. Até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então ele estava crescendo, ele estava amadurecendo, ele estava vivenciando cada etapa da sua vida com o intuito de ir para Israel.
Quando ele era pequeno, então ele crescia e se fortalecia. Ele estava buscando progresso, mas ele precisou ser amadurecido no processo de viver no deserto, para depois encontrar o seu propósito. Com isso, eu não estou dizendo que você precisa primeiro crescer e fortalecer, e depois passar pelos desertos, para depois encontrar o propósito. Eu só estou dizendo que quem tem propósito sabe o que precisa fazer. E não sou eu que tenho que te dizer, é Deus que vai te dizer. A menos que você não queira saber. Mas eu disse desde o começo, com a mão que Jesus te tirou das trevas, Ele te pôs num ministério. Ah, eu queria tanto cantar. Tá, mas Deus não te deu uma voz legal para cantar, aceita, vamos lá. Tem outro ministério, não existe só o ministério do canto. Se bem, tem essa também, a irmã que não fica no ministério do louvor, ela vai para o canto, fica lá, não faz mais nada também, né? O irmão também, Quer ser pastor, quer pregar na Índia, mas não consegue abrir a porta para receber 3 pessoas para falar do Salmo 23. Não vai para a Índia, desculpa te dizer. E se for, vai passar puro lá. Estou sendo muito franco, porque é assim que nós estamos tentando viver os nossos dias, com propósito, até o dia que a vida manifestar-se a Israel. Eu vou dizer para você, hoje eu estou trabalhando na primeira igreja, a minha igreja da infância, dos meus pais, avós, bisavós, e estou muito feliz em fazer o que eu faço. Hoje eu trabalho com novas gerações, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, crianças, louvor, enfim, comunicação, artes, tem bastante coisa que a gente faz lá. E eu e a Camila estamos juntos nisso, a equipe trabalha com este foco, e eu estava lá em pleno descende, sábado passado, naquele sol, a gente no Morumbi, tá? Não teve lá na Itaquera, a gente precisou ir para o estado do Morumbi, aí a gente... Pior, né? Morumbi e Allianz, né? Eu tinha que escolher entre os dois, mas foi o Morumbi que a gente precisou ir. Eu tenho um chamado e eu fui lá. E aí, naquele sol escaldante, sem sombra, sem sombreiro, meio-dia, aquelas pregações desafiadoras e todas as palavras muito rápidas, de 5, 10, 12 minutos, orações, e muita música, e muita oração, e muito jovem chorando, se entregando, se permitindo ser enviado, e eu comecei a fazer oração. Pai, de novo esse sentimento. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no lugar certo? Londrina já é tão evangelizada. Londrina tem tantas igrejas boas. Eu vou pregar na segunda igreja semana que vem. Olha que igreja boa que tem lá. Deixa eu ir. Qual é a minha nação, Senhor, entre os povos não alcançados da terra? E eu comecei a pensar, né? Vou fazer um exercício, vou ajudar Deus, me amar. Né? Se colocar uns países diferentes, assim, Himalaia, de repente Deus, esse mesmo. Né? De repente Deus lembra. E eu comecei a chorar porque eu estava ali. Claro, queridos, a gente participa de movimentos. E eu falei, Senhor, nós estamos aqui, mas o mover que está aqui é o mesmo de ontem à noite lá em casa, é o mesmo na semana passada na igreja. O Deus que se move aqui se move lá. É o Deus que se move em todo lugar para falar com seus filhos onde eles estiverem. E eu falei, Senhor, será que há algo que eu preciso discernir? Então eu comecei a chorar compulsivamente no momento onde eu percebi que a minha nação chama-se Novas Gerações da Primeira IPI. É uma geração não alcançada. Pais crentes que não estão conseguindo depositar no coração de seus filhos a semente do Evangelho. Estão entrando para as universidades e são vendidos pelas ideologias. São interrompidos na adolescência e não conseguem mais se encontrar na caminhada cristã. Então há uma nação diante de nós de incrédulos, de pessoas com a Bíblia na mão, de pessoas que ouviram do Evangelho. E um exercício, queridos, preste minha atenção, eu sei que está sendo gravado, depois você ouve para ver se eu estou dizendo isso, porque eu vou dizer. Pastor Carlito Paes, um grande líder nacional, pastor da igreja da cidade, em São José dos Campos, ele disse assim, eu vou contar até 3 e todo mundo aqui, eu estava no Morumbi, 50 mil pessoas, todo mundo aqui vai dizer o nome da sua igreja. 1, 2, 3. Todo mundo falou o nome da sua igreja. Agora eu vou contar até 3 e você vai gritar o nome do Senhor da tua igreja. 1, 2, 3. Jesus! Porque quando nós tentamos proclamar uma igreja, uma denominação, uma teologia, uma doutrina, nós criamos confusão.
quando nós queremos preservar aquilo que já não é nem curiosidade para as novas gerações, nós estamos tentando depositar no coração deles o que eles não querem. E os incrédulos também estão assim. Quem que nós temos que anunciar? Jesus. O amor de Jesus, a graça, o abraço, o toque, o acolhimento, a aceitação, o carinho, o consolo, a amizade, o abrir a porta para receber pessoas diferentes. Sabe, quando João Batista entendeu que ele tinha um propósito, eu vos batizo com água para arrependimento. Imagina esse cara falando isso. Depois de crescer e se fortalecer, depois de passar um tempo no deserto, agora lá ele está dizendo, eu estou batizando vocês para que vocês possam se arrepender, porque até então o batismo tinha ainda o significado de Antigo Testamento, batismo para arrependimento. Nós cremos que o batismo é um sinal, é um selo daquilo que o Espírito Santo já fez. Nós cremos assim. Mas aquele que vem depois de mim, ele está falando de Jesus, ele não está falando de filosofia, ele não está falando de Epicuro, ele não está falando de Grécia, de cultura greco-romana, ele não está falando dos Ilíadas, de Homero, ele não está falando de Aquiles, ele não está falando de ninguém. Aquele que vem depois de mim, e vocês vão saber, eu não vou nem citar o nome dele, ele é poderoso, é muito mais do que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vai batizar vocês com espírito e com fogo. Vocês vão ver o que é bom. Esse era o ministério dele. Anunciar Jesus, preparar o caminho do Senhor. Ele poderia dizer, olha, está vindo alguém muito poderoso, mas acredite, eu também sou. Está vindo alguém aí que vai batizar com o espírito e com fogo, mas eu também batizo muito bem no Rio Jordão. Ele poderia fazer todo esse mistério em volta do seu próprio ministério, mas ele estava anunciando Jesus. E aí, quando você tem propósito, você tem alegria, você sabe o que está fazendo. Você tem orgulho bom. Você tem contentamento, plenitude, que são palavras que a gente já não tem mais. A gente está sempre infeliz com o que tem, esperando a alegria de quando tivermos aquilo que ainda não temos. Faz sentido isso? Não, eu vou ser feliz quando eu casar. Aí casa. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, engravidou a moça, muito novos, 17, 18 anos. Aí nasceu o filhinho. Aí os amigos, todos na mesma idade, 18, 20 anos. E daí, fulano, como é que está a vida de casado? Ah, uma benção, mas olha, usem camisinha. É uma bênção. É uma bênção viver o propósito do Senhor, mas quando nós estamos interrompendo processos, ou vivendo o processo de forma antecipada, e querendo progresso antes do propósito, nós então estamos querendo o carro na frente dos bois. Nós queremos a vitória sem ter trabalhado, conquistado, se preparado. Eu não estou dizendo que você tem que fazer jus à vitória, porque quem dá a vitória é Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor e a vitória já é dada. No entanto, nós temos projetos, e nos nossos projetos nós temos que orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de nós. E aí a gente fica esperando uma satisfação de quando eu estiver na casa nova, uma confiança de quando eu estiver com o carro quitado, a paciência de quando os meus filhos já saírem da faculdade. Gente, não é possível a gente ser feliz no próximo passo apenas. É agora. A satisfação e a plenitude que Jesus dá é agora. Se você está aguardando algo acontecer, você não está entendendo o propósito de Deus para a tua vida, porque o que você está vivendo hoje é exatamente o que Deus quer que você viva, para aprender o que você precisa aprender, para gerar frutos que você precisa gerar. Mas, olhando então para a vida de João Batista, a gente percebe que o progresso nos move. Ele cresceu e se fortaleceu. O processo é aquela parte que a gente não gosta e dói. E dói. E muitos ficam na dor, porque não conseguem perceber que a dor, quando encontra propósito, encontra cura. Mas eu quero te dizer uma coisa. Vamos dizer isso juntos em voz alta. Quando somos
Judas, com remorso, não suportou a dor de ter traído o seu Senhor. Morte. Pedro, depois de ter negado, o galo cantou, Jesus olhou e ele chorou amargamente de arrependimento. Foi movido em atraso. Judas foi movido em atraso. Mas naquele choro amargo, Pedro encontrou seu propósito. E quando ele se reencontrou com Jesus, ele foi ativado agora no propósito. Você me ama? Sim, eu te amo. Você me ama? Te amo. Você me ama? Senhor, desse meu jeitão aqui, é tudo que eu posso te dar. É o que eu posso te oferecer, eu te amo. Então tá bom. É desse jeito aí, espalhafatoso, que quer arrancar a orelha dos caras. Então vai e cuida das minhas ovelhas do jeito que você puder. Não é possível que você andou comigo esse tempo todo e não entendeu que o meu desejo é apenas cuidar de gente. Quando somos movidos por dor, é remorso e arrependimento. Quando arrependimento vem, louvado seja Deus, a gente muda. Mas melhor aprender com os erros dos outros do que com os nossos. Segredo para a vida. Então, o que está te movendo hoje? Se na vida de João este foi o caminho, eu quero te propor este caminho. O caminho do propósito primeiro. Então não abra uma célula, não abra as portas da tua casa, porque você quer subir de 2 para 4 membros, mas porque você tem um propósito de servir a Jesus Cristo. Porque quando vier o processo, que de 2 você vai para 3, numa marra danada, e depois, para chegar a 4, já começam os problemas, a lua de mel do grupo acaba, toda aquela confraternização depois da reunião já dá lugar, estou indo embora meio correndo, eu já nem devia ter vindo hoje. Mas faz parte, é processo. E aí você vai perceber que no processo, está tudo bem as lutas virem, porque é assim, o ministério com Jesus é assim, ele falou que a gente teria muitas aflições. Então, mas se você tem um propósito, eu não estou abrindo a minha casa porque eu quero ter 10, 15 pessoas, eu estou abrindo a minha casa porque Deus falou no meu coração que eu devia abrir. Eu não estou vindo nessa casa para conduzir um momento de adoração para 10 pessoas, eu estou vindo aqui para conduzir este povo em adoração. Eu estou aqui para fazer uma leitura bíblica, estou aqui para fazer um quebra-gelo, estou aqui para fazer uma oração de envio, estou aqui para cumprimentar as pessoas quando chegarem, seja qual for a tua missão nesta nova etapa deste ano 2020 que está só começando. Seja qual for, descubra qual é o propósito de Deus para você e viva-o. Mergulhe. É isso que faz a diferença. As pessoas não querem. Queridos, nossa teologia é maravilhosa. Nosso sistema de governo é lindo. A Camila está quebrando cabeça para estudar Constituição, leis complementares, teologia calvinista, presbiteriana reformada. Uma bênção tudo isso. Mas se você falar para 10 pessoas... Você quer conhecer Calvino? Você quer conhecer o sistema de governo da nossa igreja? Todo mundo vai dizer não. E lá no fundo a pessoa vai estar querendo dizer assim, não te conheço. Agora, aos poucos, a gente vai se tornando relevante na vida de alguns. E é nestes que Deus cumpre um propósito através de nós. É incrível isso, queridos. E eu poderia aqui compartilhar inúmeras histórias de alegrias e de tristezas na vida em células. Mas eu quero provocar você para preparar o teu coração para aquilo que vem antes, que é o propósito. Não seja movido pelo desejo de vencer, seja movido pelo desejo de obedecer. E aí a gente consegue entender que propósito dá sentido. Processo traz crescimento e o progresso é o resultado. Progresso de quem? O meu. Quando eu progrido, quando os meus filhos progridem, quando o vizinho vem. E o resultado no reino de Deus, ele é muito subjetivo e até perigoso, porque a gente vai tentar medir resultados, mensurar. Como que se mensura resultados de algo que a gente vive que é espiritual? Não se mede. Não se mede, mas eu posso te garantir que quem vive em propósito, tudo o que faz traz resultado, porque é para a glória de Deus.
Faz sentido? Essas são as 3 palavras que destroem uma pessoa na busca do seu propósito. Negar, não é comigo. Ou então procrastinar, mandar para depois. Não, não dá agora. E você, provavelmente, cada um aqui vai ter uma justificativa plausível para não se envolver com as coisas do Senhor. Não, já faço muito. Não, filhinho pequeno, não, estou grávida, não. A crise pegou de vez, não. Esse ano é outro projeto. Ok, Deus sabe qual é o teu projeto. Então faça com excelência para a glória do Senhor. Mas não transfira, porque transferir é o que está todo mundo fazendo hoje. E Adão, quando recebeu do Senhor, não é, aquela notícia, olha, você vai ter que trabalhar, você vai ter que sair do jardim, tudo começou com um processo de transferência. Ah, foi a mulher, não, foi a cobra. Só a cobra falou assim, fui eu mesmo, então você vai ter que rastejar. Percebe? Nós temos estes 3 verbos como parâmetro para tudo que a gente faz. Ou a gente, não, isso não é para mim, isso não é comigo, ou então a gente manda para depois, ou então a gente fala, não, eu tenho uma pessoa perfeita para isso aí, pastor do céu, descobri quem pode ser o líder da minha célula. Descobri, tem uma pessoa brilhante, a casa dela é ótima, super espaçosa, bem localizada, vai ser na casa dela. Deus dá essas estratégias também, mas não negue, nem empurre com a barriga e nem transfira. Se Deus estiver falando com você, ouça e obedeça, que é melhor. Então eu quero fazer um desafio. Posso, pastor? Nós vamos escrever. Você vai elaborar o seu propósito. Olha que coisa boa. Temos ainda 5 minutos? 10? Tem? Então, se você tiver um papel, uma caneta, se você tiver o seu celular, abre no bloco de notas, ou então abre no WhatsApp do pastor, direto. E aí você já vai escrever essa frase aí, ó. Não tem desculpa, todo mundo tem uma forma aí, se não tiver papel, caneta, tem celular. Mas eu gostaria de provocar você, vamos fazer isso juntos, de verdade, pega aí o teu celular e você vai elaborar essa frase. Qual é o seu propósito? Vamos delimitar aqui essa ideia de vida em célula, de vida em pequeno grupo, de casa em casa, de cada um fazendo a sua parte. Eu quero ser, e eu não vou dar spoiler, não vou dar nem exemplos para não te influenciar. Quero que você trabalhe aí nas suas conclusões, como nós dois somos aprendentes. Então, daquilo que você ouviu, o que você quer ser? Então, nesses próximos dias, eu não vou nem falar daqui 10 anos, nos próximos dias, até o final de fevereiro, começo de março, até o final do ano, quem sabe, o que você quer ser? Por meio de quê? Quais são os recursos que você vai utilizar para alcançar isso que você quer ser ou fazer? E para conquistar o quê? O que você deseja conquistar? Qual resultado você deseja obter sendo? O propósito é ser. O processo é o meio, é através de algumas circunstâncias para você alcançar o resultado que é conquistar alguma coisa. Você conseguiria fazer essa frase em alguns poucos minutos? Já fez a sua? Então nós vamos pedir exemplo aqui, hein? E eu sei que nessas horas saem umas frases bonitas que depois a gente olha e fala assim, caramba, acho que eu vou ser isso aqui. Pelo menos umas 5 pessoas aqui para vir compartilhar uma frase que pode te guiar nos próximos dias, que pode dar um senso de realização. Eu quero te ajudar, eu quero ser prático. Quem sabe você nunca pensou no propósito do casamento, nunca pensou no propósito de ter vindo aqui hoje, nunca pensou no propósito de um pequeno grupo, de uma célula. Talvez eu estou aqui ativando a tua memória, ativando o teu coração, as tuas emoções, para você elaborar uma simples frase que pode te dar um norte nos próximos dias com base na vida em células. Pode usar expressões, a frase não precisa ser só essas palavras que aqui estão, você pode trabalhar com as palavras. Deixa Deus falar no teu coração, o que você quer ser, fazer, por meio de quais recursos, quais virtudes, habilidades, para conquistar o quê? Quais são os objetivos que você gostaria, ainda que seja algo muito distante no primeiro momento, mas quem sabe ao verbalizar essa frase, algo dispare no teu coração e você seja
capturado por algo que você nem sabe que deseja. Enquanto você termina, para os que já terminaram, a Camila me lembrou de um testemunho bonito que nós recebemos da irmã da Camila, Bruna, que está chegando, inclusive, agora em Londrina, está morando em Curitiba, está voando para cá, deve estar a caminho do aeroporto de Curitiba, na verdade. Quando eu me casei com a Camila, a gente foi morar no Cafezal. Eu era pastor na Zona Norte e morava na Zona Sul. Atravessava 18 quilômetros para ir, 18 quilômetros para voltar, várias vezes no domingo. Não, era 18 quilômetros ida e volta. E lá no Cafezal, o meu sogro, quando ele comprou uma casa popular da Coab, ele começou ali um ponto de pregação da 8ª igreja. Na época, pastor Francisco. E ali o pastor Paulo iniciou, sem teologia, apenas uma casa simples, popular, de 4 cômodos. Ele trabalhava na Santa Casa, a minha sogra era enfermeira, e as meninas pequenas. E a Bruna escreveu semana passada, domingo, na verdade, esse testemunho que até nos levou a muita emoção. Família, bom dia. Hoje na igreja tinha um coral muito bonito cantando. E ela nem mencionou qual a igreja é, e não vou especular aqui também. Aí, eu olhando aquele coral, me lembrei do coral do Cafezal, regido pelo Pai. Lembro dos ensaios que aconteciam nos quintais das casas. Não tinha consciência plena naquela ocasião, mas hoje percebo que muitos vizinhos se converteram durante aquele ministério. Coral era uma das atividades promovidas pela Casa da Getúlio Ribeiro de Carvalho, 90, Cafezal, pois havia reunião de oração com a mãe, quando não fechavam a rua toda para fazer recreação com as crianças. Durante os cultos de sábado, até eu e a Camila éramos professoras do departamento infantil, alocado no fundo da casa, em meio à obra interrompida do escritório do pai. KKKKK. Pai e mãe, parabéns por aproveitarem todos os recursos que Deus disponibilizou a vocês, mesmo quando todos os recursos ainda pareciam tão pouco. Orgulho enorme. Cafezal, 4 cômodos, muita gente se convertendo. Qual é a sua frase? Me diz aí, vem aqui na frente, 4, 5 pessoas, e aí depois a gente vai cantar, eu tenho um chamado. O que vocês acham? Quem quer compartilhar a sua frase de impacto? Ó, já tem 2. Opa, falei errado, falei no copo. Ele é o líder, você está transferindo, irmã. Isso tá bom. Quem mais? Pelo menos 5. Vamos lá, nós estamos entre irmãos. Eu vou... Pastor, você vai ter que me falar, porque você escreveu a tua tão rápido. Eu acho que Deus falou tão rápido no teu coração. Você vai ter que falar a tua frase, que eu fiquei curioso. Quem mais? Vem. Eu gosto dos orientais, eles são sérios, né? Eles não brincam no serviço. Mais um, pelo menos. Mais uma mulher, vai lá. Para sermos equilibrados aqui na distribuição de gêneros. Vamos? Aê, ela veio. O que Deus falou ao teu coração, querido pastor? Eita curiosidade, foi começar. Ser mais parecido com Jesus por meio de um compromisso com a sua palavra e com os seus exemplos, para conquistar pessoas para Ele, a começar pelo coração dos meus filhos, dos meus familiares, dos meus amigos e daqueles que fizerem parte da minha jornada.
fica aqui. Pode ficar aqui, pastor. Eu não escrevi, eu não tenho papel, nem trouxe meu celular. Mas quando eu li, eu lembrei do passado. E eu queria ser o que foram para mim, quando eu estava distante, através do amor, porque era o que sobrava nas pessoas, para que eu conquiste alguém como me conquistaram. Bom, e nós, Arnei e eu, nós queremos ser incansável, ter atitudes concretas para conquistar aquilo que Deus quer realizar na nossa célula. Deus tem me dado a oportunidade, em algumas para ser líder, e coisas que eu coloquei, ser um líder segundo o coração de Deus, por meio de uma vida de oração e obediência, para conquistar almas para Jesus. Eu coloquei assim: ser uma serva verdadeira, por meio da minha vida, do meu comportamento, para conquistar vidas para Jesus, e o meu objetivo, cuidá-las e amá-las. Obrigado, Deus, obrigado. Vamos todos nos colocar em pé. O meu desejo nesta noite é que esta igreja Filadélfia, possa viver o melhor dos seus dias. Porque jamais vai faltar recursos de Deus para que pessoas nas mãos de Deus façam a obra de Deus. E quando eu falo recurso, eu não estou dizendo de dinheiro, não estou dizendo de casa bonita. Estou falando de coração em chamas nas mãos do Senhor. Vamos entoar essa canção e em seguida vamos orar. Todos nós, para acolhermos esse desafio diante do Senhor.